nascer aqui em Sertãozinho, Vera Lúcia Ramos, para a família. Quando eu entrei na imprensa, os próprios amigos todos começaram a me chamar de Vera Ferrante por causa da minha mãe. Então ficou Vera Ferrante. E isso já faz mais de 20 anos que sou conhecida como Vera Ferrante. Nasci em 54, no centro da cidade. Naquela época a cidade toda em si era muito pequena, então eu morei ali onde atualmente é a Casa da Cultura. Nasci ali ao lado. A gente tinha muitos vizinhos que hoje ainda tenho amizade com eles, e moramos em alguns bairros de Sertãozinho, mas nunca assim fora, em algum sítio, alguma chácara. Sempre fui criada aqui bem assim no miolo de Sertãozinho. Vou fazer 70 anos esse ano, se Deus quiser, e estamos aí, sempre empenhado com a cultura da cidade. O gosto pela leitura começou na minha adolescência. Se bem que quando eu voltei a estudar do supletivo lá na escola D. Luiz do Amaral Mozinha, em Ribeirão Preto, do qual sou cria e tenho muitos amigos ainda, fui convidada a participar de um concurso de contos e poesias pelo antigo Unibanco. Fiquei entre as 10 classificadas do estado de São Paulo. Tenho os documentos até hoje. E o gosto pela leitura em si, eu acho que foi no decorrer dos anos, porque eu não gostava muito de estudar. Mas a partir desse concurso eu vi a importância da gente ficar lendo, conhecendo novos livros. O primeiro livro que eu li foi A Jovem Senhora, que não me ocorre agora o nome do autor, que depois até surgiu uma novela também, já antiga, baseada nesse livro. E daí para cá eu passei a ler muitos jornais, livros. Hoje eu sou mais para ler assim, muitas coisas pela internet, mas eu leio muitos livros e muitos jornais pela internet. Para mim, escrever hoje é muito importante. Quando eu voltei a estudar, que eu fiz o supletivo, eu tinha uma professora, inclusive até hoje é amiga minha, ela já está com mais de 90 anos, é amiga minha. Eu passei a escrever, ela exigia de mim redação. Muita redação. Nas provas eu tinha que fazer 2 temas, então eu tomei gosto pela leitura. Isso lá no começo dos anos 70. Comecei a ler, aí passei a escrever. Baseado nisso, quando eu me aposentei, fui convidada para escrever no jornal de uma amiga lá de Itabuna, na Bahia. Então eu já escrevi alguns artigos para ela. Naquela época não tinha Zap, ia tudo por e-mail. Depois eu escrevi também para o jornal de Ribeirão Preto, que chama E a Família, Como Vai? Passei a escrever também alguns artigos para esse jornal em Ribeirão Preto, que eu gostei. Quando fui convidada pelo Eduardo Leone para fazer parte da equipe do jornal Agora Sertãozinho e Região, que estava começando. Isso foi no ano de maio de 2001. Então eu passei a escrever também no jornal com uma coluna Espaço Livre. Depois ganhei uma outra coluna, um pouco mais audaciosa e ambiciosa, Sertãozinho Conta Sua História, onde ali eu retratava muitas histórias de Sertãozinho, de lugares, de pessoas e de família. Então, escrever para mim é muito importante. Posso até escrever e guardar, mas é muito importante para mim ficar escrevendo. Então, eu prefiro escrever para os amigos do que telefonar. Porque o escrever ainda você pode voltar, você pode corrigir, e você tem aquilo para você ver para sempre. Então eu gosto muito de escrever. Um livro que eu considero ele muito importante para mim, e sempre aconselhei também a alguns amigos, é O Conde de Monte Cristo. Foi feito o filme, já tem, me parece, 3, 4 versões, mas eu ainda assisto aquela primeira quando eu consigo. E esse livro, ele mostra as injustiças sociais, mostra a ascensão de um homem que foi injustiçado, mostra também a vingança que a pessoa não deve alimentar. Então, muita coisa. Um livro importante na minha vida mesmo foi O Conde de Monte Cristo. Em segundo lugar, Os Girassóis da Rússia, que também foi feito um filme italiano, Os Girassóis da Rússia. É top também, um livro excelente. O meu primeiro livro que eu escrevi, quando eu estava já no jornal Agora, foram publicadas mais de 50 famílias, que surgiu então o livro com o mesmo nome da coluna, Sertãozinho Conta Sua História.
Aqui tem algumas famílias de Sertãozinho, que vamos falar que é a primeira edição, não aconteceu a segunda, mas a gente tem um catálogo muito grande de famílias guardadas, né, no arquivo. Mas esse livro aqui foi muito importante naquela época em que foi lançado, em 2003. Então, um dos livros que resgata um pouco a história das famílias de Sertãozinho, que fizeram a história de Sertãozinho. Fui convidada também para fazer parte da história do livro do Sr. Toninho Toniello, quando ele completou 70 anos, em 2010. Por quê? Eu trabalhava tanto no jornal quanto na TV, da propriedade da família Toniello. Ele completou 70 anos e fizeram um livro, e eu participei com muitos textos e algumas fotos. Então, aqui dentro consta também os registros da minha participação, que foi muito bom fazer esse livro do senhor Toninho Toniello, 70 anos dele aqui em Sertãozinho. O terceiro livro foi uma participação muito importante na vida de Alvim Barbosa, um mineiro, também com profundas raízes lá em Ribeirão Preto, irmão de uma amiga minha, Aldair Barbosa, autora do livro, que eu também ajudei a fazer esse livro, trabalhando, dando orientação, participando, texto, fotografias, tratando fotos na minha casa e levando. Então, foi uma participação muito forte. Nós ficamos 4 anos trabalhando esse livro. Ele é diretor de teatro, foi diretor de teatro e diretor do Teatro Carlos Gomes. Ele foi diretor de muitos shows de artistas nesse Brasil afora. Então, é um livro muito emocionante também. Um outro livro, o penúltimo, aliás, esse é o último, o penúltimo eu vou deixar para depois. Esse livro conta a história de uma prima minha, sertanezina, né, que mora em Ribeirão Preto. Ela tem os 2 filhos especiais, casado com 2 especiais, vivem sob a proteção dela, ela que assumiu cuidar dos 4. Tem um irmão também especial, então é uma mulher que, quando acontece alguma coisa, ela não aponta o dedo para ninguém, não. Ela levanta e vai à luta. Essa é Maria Luísa Sanches, minha prima que mora em Ribeirão Preto, sertanezina. Esse livro, que foi o penúltimo, é minha mãezinha, Ana Ferrante Ramos, uma grande mulher, que ela tem admiração de muitas pessoas aqui de Sertãozinho, muito conhecida, por isso que o meu nome é Ferrante, né? Que eu herdei dela, o Ferrante, não tenho na certidão, mas veio dela o nome, que eu acho muito simpático. Uma mulher que separou do marido quando tinha os 3 filhos pequenos, lutou muito quando foi aconselhado a dar os filhos para outras famílias criarem. Ela arrebanhou os filhos e foi trabalhar, lutou muito para criar esses filhos. E sempre com os bons conselhos que ela deu para todos os filhos. Então, essa mulher foi uma guerreira. Hoje tem uma rua com o nome dela lá no bairro do Cristo. Então, é uma mulher assim, foi uma mulher muito guerreira, muito merecida essa homenagem que eu fiz com o livro. Embora tudo que está aqui no livro está no meu coração. É Ana Ferrante Ramos, a minha mãe. Aproveitar e falar sobre o meu livro, que já está na gráfica, demora ainda alguns dias para ficar pronto, que conta a minha trajetória de quando eu nasci até agora, prestes a completar 70 anos. O título 70 anos mal dormidos e bem vividos, está em Ribeirão, e logo já estará aqui entre nós. Se alguém tiver alguma dúvida, ou quiser perguntar ou bater um papo, tudo, pode acessar minhas redes sociais, que vão estar aqui embaixo disponibilizadas. E aproveito para agradecer essa oportunidade de falar sobre meus livros e um pouquinho da minha trajetória.